Acho que agora estamos no ar, professor. Olá. É isso aí. Vamos dando um tempinho para as pessoas ir se conectando, né? Sim, sim. Mas com muita alegria, né, que nós vamos começar aqui um grande evento importante dos comemorativos dos 40 anos da BCGIL. Essa noite, uma noite muito especial, 40 anos atrás essa entidade estava sendo criada. E para ser um marco nesse momento, eu tenho a companhia aqui do professor Fernando Garcia, que é um professor há mais de 20 anos da Unesp, mas com uma vasta experiência, médico veterinário, formado pela USP, tem mestrado em biotecnologia, um doutorado em reprodução, trabalhou na FAO, em Viena, por 3 anos, também serviu no USDA, nos Estados Unidos, foi professor da USP e agora há mais de 20 anos na Unesp, e que também trabalha com consultoria, né? Ele é consultor da AgroPartners Consulting. O professor Fernando, que é um grande especialista, está conosco aqui para mais esse evento. Professor, eu acho que o senhor vai ter que dar um reboot aí na sua conexão. Vamos lá. E nós vamos dando um tempinho aqui para as pessoas chegarem, né? Professor... Estou de volta. Está de volta, né? Eu vou estar acompanhando as perguntas aqui via chat, né? A nossa dinâmica aqui, nós vamos combinar com os nossos participantes, que será da seguinte maneira. Eu vou fazer uma introdução, e logo em seguida eu passo a palavra para o senhor terá a sua exposição em torno de 30 minutos e um tempo para debate. Eu vou estar acompanhando, né, aqui no chat, as perguntas, e vai ser uma oportunidade muito boa da gente, ao final, ter uns 30 minutos para debater. Catiúcia, me parece que você está conectada conosco, ela saiu. Então, a Catiúcia está no nosso backstage, queria agradecer a ela e a toda a equipe do SEBRAE, o SEBRAE onde eu sou diretor, nos proveu essa plataforma para a gente realizar esse workshop. Então, professor, se você quiser dar boa noite ao pessoal. Sim. O pessoal se conectando. Muito obrigado, João, pela abertura. E eu acho que a gente teve um probleminha aqui de novo com a conexão, né? Eu te ouço, mas não vejo sua imagem. Pois é. Enquanto o senhor tenta se reconectar aí... Eu vou só fazer uma outra jogada, sair desse tipo de browser e vou para o outro, que eu acho que é mais estável, tá? Vai demorar 10 segundos só. Até já. Perfeito. Então, enquanto isso, pessoal, eu vou fazer aqui uma parte introdutória, né? Primeiro, agradecer aqui a presença de todos que nos acompanham. Nós tivemos um bom número de inscritos para esse evento comemorativo. É um orgulho, né, estar na diretoria técnica da BCGIL nesses 40 anos, uma entidade que foi construída com muito suor e muita dedicação. O professor já voltou? Sim, acho que agora não vai cair mais. Acho que não. Eu vou fazer uma introdução breve aqui. Tá ótimo. Então, em nome da diretoria, a chamada ABCGIL Forte, presidida pelo nosso grande baluarte, doutor Evandro Carmo Guimarães, a vice-presidência ocupada pelo grande Paulo Barreira, nosso amigo, e a nossa estrela maior, a nossa diretora de marketing, Maria Tereza Lemos Costa Calil, a Tola, uma criadora apaixonada também pelo Giz Leiteiro, como todos nós da diretoria. Essa diretoria, ela, após uma intervenção judicial, e nós temos procurado resgatar os momentos áureos da ABCGIL e do Giz Leiteiro. E quando a gente fala em momentos áureos, a gente não está falando aqui em preços astronômicos, a gente está falando em confiança, em credibilidade, em prestação de serviço para o associado, para o criador, para a pecuária de uma maneira geral, seja ela brasileira ou até internacional. E isso só é possível, e eu quero fazer um registro aqui, por conta da nossa valorosa equipe da BCGIL, os colaboradores. Então, nos momentos tenebrosos da BCGIL, essa entidade permaneceu de pé por conta da devoção ao Giz Leiteiro, dessa equipe que nós temos hoje o orgulho de liderar. Então, em nome do André, que é o superintendente
geral da BCGIL, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores da BCGIL. Mas eu não tenho como começar essa live comemorativa dos 40 anos sem fazer um resgate um pouco da história do Gir Leiteiro. Professor, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em genética e melhoramento com o Gir Leiteiro. Minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de estudar a endogamia do Gir Leiteiro, sob a coorientação do Dr. Rui Werneck, da Embrapa Gado de Leite, e o doutorado também, a gente pôde estudar metodologias de avaliação genética para o Programa Nacional de Melhoramento de Leiteiro. E eu estou falando isso porque a verdade é que a gente tem que hoje reconhecer o que nós construímos já em termos de Gir Leiteiro no Brasil. Se no começo do século passado, algumas entidades públicas se empenharam na seleção do GIR para a aptidão leiteira, Fazenda Experimental Getúlio Vargas, em Uberaba, talvez um pouco antes dela, lá na Paraíba, a EMEPA, atualmente a EMEPA, mas a Fazenda Experimental em Umbuzeiro, começaram a fazer a seleção do GIR para a produção de leite. Logo no começo da década de 30, alguns produtores começaram a fazer uma seleção para a produção de leite. E é dessa linha de pioneiros que foi sendo constituída a BCGIL há 40 anos atrás. Então, quero registrar alguns nomes aqui, sem sombra de dúvida, João Batista Figueiredo e o Antônio Lúcio Costa, né, respectivamente, avô e tio do Quincão, Fazenda Campo Alegre, Francisco Barreto, avô do nosso querido Zé de Castro, de Leiteiro FB, são grandes baluartes pioneiros. Fazenda Brasília, Rubens Rezende Pérez, hoje Flávio Gustavo Pérez, Gabriel Donato de Andrade, Fazenda Calçolândia, hoje já na terceira geração, com Álvaro, e agora esqueci o nome do garoto lá, mas é o neto do Dr. Gabriel, que está zootecnista, apaixonado pelo Gir Leiteiro. Os irmãos Manel Zé João Reis, fundamentais para o começo da BCGIL, Fazenda SC e Maravilha, os prefixos, né, Fazenda Derrubada, José Fernando de Carvalho, Estância Silvânia, hoje, né, sucessor do Eduardo Falcão e um monte de menino que ele tem lá. Então, a BCGIL foi, com alguns desses pioneiros, para ilustrar, e essas propriedades eu tive a oportunidade de visitar na minha tese de mestrado, professor. E eu pude resgatar os arquivos de pedigree, e a gente tinha uma base de dados do Programa Melhoramento muito reduzida, era em torno de 5 mil animais. E a gente conseguiu ampliar isso para mais de 45 mil animais e entender os laços genéticos e, com base nos laços genéticos, estimar o impacto da endogamia, né, com a sanguinidade nas características produtivas e reprodutivas. E, naquele momento, havia muito folclore, que algumas fazendas tinham feito introgressão de genética holandesa, a gente tinha que ouvir muito disso, né, porque muitas das pessoas não acreditavam no efeito do programa sistemático de melhoramento, de teste por gene, da seleção rigorosa. Então, hoje, esse workshop sobre ancestralidade, vocês vão ter conhecimento, eu vou, daqui a uns minutinhos, já passar para o professor Fernando. Hoje nós vamos aqui, com certeza, derrubar um dos maiores mitos que a pecuária procurou impor ao Gir Leiteiro, né? Vocês vão poder ver pela exposição, um estudo de ancestralidade, que o Gir Leiteiro, ele aumentou a sua produtividade com base em seleção rigorosa, mas em cima de material 99% indiano legítimo. Isso para nós, professor, é um grande marco, e por isso que ele está como o evento maior comemorativo dos 40 anos da BCGIL. Muitas das pessoas têm dificuldade de entender que padrão racial é uma convenção de momento. E às vezes, por alguma característica de racial, a pessoa começa a denegrir outros aspectos produtivos e funcionais, como se fosse um demérito o animal ter um ubre volumoso, secretar muito leite. Então, isso a gente teve que conviver com isso, o Gir Leiteiro teve que conviver, mas agora com essa apresentação, nós vamos mostrar, primeiro, que esses pioneiros fizeram esse trabalho com muito denodo, com muita dedicação, com muito carinho, com muita persistência e competência. Segundo, também não é diferente, eu quero fazer um registro, professor, eu também estou na condição de diretor da DCZ, e esses animais de leiteiro, eles têm 10, 12, 15 gerações conhecidas no registro genealógico da DCZ. Então, isso também comprova o trabalho bem feito dos técnicos de registro da DCZ,
e a robustez do nosso sistema, o nosso serviço de registro genealógico. Então, na pessoa do presidente Rivaldo, cumprimentar toda a BCZ, técnicos, funcionários, porque também é parte desse sucesso que é o Gir Leiteiro. Por fim, eu queria fazer algum último registro, que todo o processo de seleção, muitas das vezes, ele era feito de forma empírica. A Constituição da BCGIL foi um grande marco, professor, porque, na verdade, ela procurou estabelecer um método científico, que foi, após 5 anos da Constituição, a criação do Programa Nacional de Melhoramento de Leiteiro, o PNMGL, que já testou mais centenas de touros por meio de um delineamento experimental, que o senhor conhece muito bem, que é o teste de progênie, que é um trabalho exaustivo de distribuição de sêmen, de acompanhamento de progênies, que foi se aprimorando ao longo dos anos, primeiro aferindo a produção de leite, gordura, depois entrou outros sólidos, proteína, depois incluíram características lineares, conformação de manejo, entramos na era da molecular, com alguns genes de efeito maior, uns melhorgíneos, e depois, mais recentemente, com a era genômica. E a gente não poderia ter feito isso sem a parceria da Embrapa Gado de Leite. Então, eu tive a oportunidade de ser amigo do Martinez, ele se formou na turma da minha mãe, e foi orientado do meu avô, professor José Rodolfo Torres, um dos primeiros, a medalha de honra ao método geneticista do Brasil é o meu avô, José Rodolfo Torres. E o Martinez constitui uma equipe valorosa que permanece até hoje, teve a participação do Roberto Teodoro, já se aposentou, Dr. Rui Werneck, mas hoje nós temos João Cláudio Paneto, Marcos Vinícius, Marco Antônio Machado, e mais uma lista enorme de pesquisadores dedicados a esse Gir Leiteiro. Então, Embrapa Gado de Leite, Embrapa de maneira geral, muito obrigado. Esse talvez seja o grande programa da Embrapa Gado de Leite, o diferencial dela no mundo. Talvez só o programa de melhoramento do Gir Leiteiro justifique a existência da Embrapa Gado de Leite no Brasil e no mundo. Não é à toa que os indianos querem hoje buscar o nosso material genético. E quero, em nome da Embrapa, pegar um personagem que ele também jogou nas duas posições, Ivan Ledick, participou do início desse programa de melhoramento, ele como funcionário da Embrapa, depois cedido à EPAMIG para fazer a gestão do rebanho experimental de Túlio Vargas, e foi durante os primeiros anos diretor técnico da BCGIL. Ivan, nosso eterno agradecimento, reconhecimento. Você está no panteão dos grandes, junto com outras figuras que nos deixaram, como o próprio Martinez, Luiz Ronaldo, que foi um técnico da BCGIL brilhante, ajudou muito na questão do julgamento, do Gir Leiteiro, estabelecimento de características funcionais. Então, nessa noite, muito emocionante para mim, por estar nesse momento, Deus ter me dado a oportunidade de ser diretor técnico da BCGIL, com essa diretoria tão boa, tão competente, celebrando um momento mágico, que é esse 40 anos da BCGIL. Eu não vou me estender mais nessa parte introdutória. Muito obrigado a todos que amam o Gir Leiteiro e que defendem o Gir Leiteiro. Professor Fernando, agora eu vou te convidar, então, para fazer a exposição sobre a ancestralidade do Gir Leiteiro, contar para a gente como é que foi esse estudo. Estarei aqui ouvindo, estarei aqui também anotando as dúvidas das pessoas, para o final a gente ter um bate-papo. Eu quero agradecer a todos que já estão se conectando aqui, o Érico, técnico da Girolanda, amigo, Cláudio Lara, grande amigo do Senat, nosso André da BCGIL, Carlos Machado, o Zé Luiz de Brasília, criador dedicado, a doutora Eliana, técnica da BCZ, Bruno Araújo, Jurandir, o Marco Antônio Machado, já falei, técnico da BCGIL, César Oliveira, Ivan Ledick, que está aqui também, Zé Almeida, o Sérgio Peixoto, o Serginho, meu amigo de Eugenópolis, o nosso Rafael, professor do Instituto Federal, foi meu estagiário, conselheiro hoje nosso da BCGIL, Zé Almeida, a Catiúcia, nossa colega do Sebrae, e Sandro Heitor. Então, todos que estão conectados aqui, eu estou lendo as mensagens no chat. Vamos começar a nossa apresentação. Agradecer a todos que estão conectados. Professor, a palavra do senhor. Vou projetar aqui a apresentação do senhor. Antes de projetar, deixa eu falar umas palavrinhas, aí eu te falo para claro. Pode ser? Claro, só que manda. Então, tá bom. É o nosso convidado de honra. Eu estou muito honrado mesmo. Eu tenho trabalhado nos, vamos chamar de bastidores, né? Nunca fiz uma palestra ou uma palestra desse tipo para o Gir Leiteiro, porque sempre minha área principal de atuação tem sido gado de corte, raça Nelore, raças taurinas às vezes, então eu estou mais nesse meandro. Mas há 2 anos eu
através de um contato absolutamente casual com o senhor Evandro Guimarães, eu acabei entrando numa jornada que acabou resultando nesse pequeno trabalho que nós vamos apresentar hoje. Então, assim, depois dessa breve histórico, me ajudou a entender melhor também a raça de leiteiro, algo que eu já via com os meus olhos, agora vendo com os olhos de outro técnico como você, que também tem essa vivência. Muitos dos nomes que você falou eu já havia escutado, outros não. Então, eu vou começar a minha apresentação pelos agradecimentos. Eu queria agradecer ao meu amigo Marcos Vinícius, que é meu contato direto na Embrapa, a pessoa com quem eu mais interajo, apesar de também conhecer e interagir com o Paneto, o Marco Antônio, o Rui, mas o Marco tem sido, pela proximidade diária, uma pessoa muito próxima. Então, eu agradeço a ele, que também me ajudou em alguns aspectos desse trabalho, em algum momento, nas discussões, trocamos ideias. Também agradecer a equipe da AgroPartners, que é a equipe da empresa de consultoria, da qual eu fui o fundador, e fui sócio, agora me retirei, voltei à universidade, e o pessoal da Fazendas do Basa, que me ajudou na elaboração no desenvolvimento desse projeto. Então, eu vou tentar eu estou falando aqui com feras, então eu não vou tomar muito do tempo de vocês, eu vou tentar ser rápido, então eu peço que você projete aí os slides, eu vou usá-los como guia e tentar ser bem ligeirinho para a gente poder depois fazer um bom debate. Perfeito, professor. Pessoal, lembrando a todos que esse webinar está sendo gravado. Ao final, nós vamos depois disponibilizar no YouTube da BCGIL para que mais pessoas tenham acesso. Acho que tem que voltar para o começo lá, né? Espera aí. Falha um pouco, uma falhazinha operacional aqui. Na verdade, nós fizemos um repasse, né? E ela ficou no slide que a gente tinha, sem problema. A gente aprende, mais uma pandemia dessas, a gente fica craque. Fica craque, é verdade. Muito bem, então nós vamos falar aqui sobre ancestralidade do gir leiteiro. No início eu tinha colocado alguma coisa como pureza racial, mas essa palavra, esse jogo de palavras, ele pode causar confusão e suscitar paixões. Então, eu preferi usar um termo mais técnico, que é a ancestralidade. Nós vamos falar sobre análise da ancestralidade. O que são os ancestrais? Nossos pais, nossos avós. Hoje a gente consegue, graças a tecnologias novas, que a gente pode chamar de forma genérica de genômicas, a gente consegue rastrear esses pedaços, essas porções cromossômicas e saber quem são nossos ancestrais. No caso dos animais, de que raças eles vieram, qual a composição racial de um animal. Né? Bom, isso aqui é realmente chover no molhado, mas o gir é uma raça de gado do tipo zebu. Então, quando eu falo tipo, porque raça realmente é uma convenção, eu aprendi em algum momento que é a união de pessoas que resolve criar animais com algumas características e a isso se dá o nome de raça. Mas esse tipo zebu existia antes de nós, há muito tempo, e ele veio da Índia. Veio para o Brasil no século XIX, houve uns 100 anos aí de caminhos com dificuldades pela distância, meios de transporte primitivos, enfim, até a década de 60, que supostamente houve a última importação, né, de animais vivos. Nesse período de 60 para cá, e mesmo ao longo desses 100 anos, a raça se espalhou, ela foi poucos indivíduos foram se multiplicando, mantidos puros, outros cruzando e formando um novo tipo, que seria o gir brasileiro, que a gente conhece hoje. E isso foi em cima de trabalho constante e tradição e melhoramento genético, que o Brasil já tinha e hoje tem muito mais. Mais recentemente, houve essa nova migração de germoplasma na forma de semi-embriões, que a gente ainda está vendo o que vai ser, explorando essa situação. Isso foi mais forte, até onde eu entenda, no Nelore, na raça de corte, mas teve alguma coisa também no gir. Bom, as ferramentas clássicas de seleção, porque a gente aqui fala de genômica, de modernidades e altas tecnologias, mas as ferramentas clássicas de seleção que eu poderia destacar, registros de produção, né, anotações, testes de progênie, reprodução controlada e uma pressão de seleção mais artificial, elas foram as responsáveis pelo aprimoramento da raça até onde nós estamos. A genômica, como tal, só começa agora, há poucos anos, né? Então a gente ainda não viu o resultado delas. Hoje nós vamos falar aqui de análises genômicas
não as principais, não as que fazem a seleção genômica, mas algumas outras, e eu, como possibilidades de gerar conhecimento novo e interessante também. Na nossa visão, o foco, né, e pela nossa revisão de literatura, né, o foco foi em característica de ordenha e produção do leite. Então, animais que fossem mais aptos a estar num sistema um pouco mais industrial de produção e animais que produzissem mais. Isso foi o que a gente fez no Brasil como melhoradores, né? E também há um entendimento da importância da pureza na raça, que é o que a associação preconiza, e fazer com que o valor genético seja mantido e melhorado, que é também o que a associação faz. Então, foi bem descrito pelo João. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque isso é introdução. Mas por que o GIR, né? Acho que o GIR hoje, pelo que eu aprendo, há 2 anos eu conheci o senhor Evandro e ele tinha um desafio que era entender o que os indianos queriam para a compra de tourinhos ou de embriões e de sêmen, aquelas editais, aqueles documentos indianos meio confusos. E foi isso que me fez me ligar a ele, conhecer melhor o trabalho dele, das fazendas do Basa. E aí eu fui entender o que estava acontecendo. A Índia queria o nosso germoplasma, ela quer os animais melhorados, mas ela tem dúvidas, ela tem questões. E nós vamos falar um pouco disso. Esse foi o mote para esse trabalho. Então, esse desempenho excelente do GIR brasileiro nos últimos tempos, ao longo dessa história que foi bem contada antes pelo João, ela está abrindo, já abriu, está abrindo cada vez mais o mercado internacional para essa raça, né? Então, na Índia, por exemplo, de onde essa raça veio, não existe melhoramento per se, né? O que existe são atividades locais, regionais, muito pouco desenvolvidas, né? Então, é possível, ao usar germoplasma melhorado, dar um salto quântico no gado GIR indiano. E isso levou muito tempo, há muitas questões que a gente pode discutir depois no debate, que impediram isso de correr de forma fluida. Ainda estamos engasgados nessa história, mas há agora uma clara abertura do governo, da sociedade, da parte técnica para levar esse GIR melhorado para lá. E isso também vai abrir mercado para outras raças. A gente usa falar tropicais, mas a gente poderia colocar de clima inóspito ou de condições mais inóspitas para a criação, né? São animais muito mais resistentes nessas condições, né? Então, esse interesse nesse tipo de raça, nesse tipo de animal, é algo que a gente está buscando e o mundo está buscando, né? Seria possível fazer a inseminação artificial dos animais com sêmen importado e nas vacas locais e ver o que acontece. Esse é um caminho. O outro poderia ser também importar embriões de qualidade superior, provados, de animais provados, enfim, para ter uma raça, vamos dizer, uma raça GIR pura lá, localmente na Índia ou em qualquer outro país. Também tem outra coisa que eu acompanhei vários desses testes. O uso de raças cruzadas em países de baixo desenvolvimento não tem se mostrado funcional. Quer dizer, você desenvolver um composto para leite ou um composto para carne ou dupla aptidão é muito mais complicado, porque há o processo da segregação na geração 2, 3, e você não sabe como manejar, as condições são ruins de controle. Então, todas essas situações acabam indicando para o caminho de usar uma raça, vamos chamar, pura, né? E programas de seleção com uma raça pura permitem avanços genéticos mais rápidos, porque você tem pouca segregação. Então, esse contexto todo explica por que o GIR, vamos dizer assim, é a bola da vez, né? A questão toda que surgiu naquela conversa com o senhor Evandro, há 2 anos atrás, era porque os indianos, interessados nessa importação de germoplasma, questionavam se o GIR era uma raça pura. Já começa que definir o que é uma raça pura é muito complicado, é muito difícil. Eu não sei se vocês conhecem, tem testes de ancestralidade humana em que a gente pode fazer o teste nosso do DNA e a empresa te dá toda a sua genealogia até o homem de Neandertal. E te fala, inclusive, quantos % você tem do genoma do homem de Neandertal. Então, nos humanos, a informação é maior, os bancos de dados são muito grandes, então você consegue esse nível de informação. Imagine aqui numa raça bovina, onde
a gente tem menos nível de informação, a nossa capacidade de penetrar mais profundamente é menor. Então, essa situação, essa pergunta de se o gir era uma raça pura estava muito bem clara pelos indianos, ainda está. O que eles querem são animais com 90%, depende, ou 97% a mais, ou de pureza racial. Mas como definir essa pureza racial? Foi aí que nós tivemos a ideia de fazer esse trabalho. Naquele momento, as fazendas do BASA foram uma das primeiras, se não a primeira, a dar o pontapé inicial no processo de seleção genômica, genotipando os animais, fazendo os testes de DNA e gerando um banco grande. Então, nesse momento, havia 1.080 animais genotipados, e eu então propus, por que a gente não faz uma prova, um teste, usando as metodologias que a gente conhece, para ver como que é a composição desse gir brasileiro? É de fato misturado, né, ou não é? Então, assim, algumas crenças, como já foi pontuado pelo João também, é que esses animais que produzem de 2 a 4 vezes mais do que um gir, vamos dizer assim, indiano atual, né, um gir de baixa produtividade, se ele não era, há crenças de que ele fosse talvez cruzado com holandês ou com outras populações de bostauros, e isso pudesse ter sido a causa desse rápido incremento na produção láctea, né? A outra máxima também, outra grande crença, de que não existe germoplasma puro fora da Índia, tudo foi contaminado, né? Então, esse tipo de terminologia a gente sempre escuta. Só que essas teorias, elas acabam contrastando com o trabalho que a gente vê do GIR, né? O GIR faz, e também pontuado pelo João, a gente parece que fez uma dobradinha, a gente faz o registro cuidadoso há décadas, né? Se não quase século. E isso tem sido corresponsável pela qualidade, pela, vamos colocar assim, pureza, entre aspas, dessa raça. Então, o desafio era dizer se essa raça era pura ou não dentro do que se pode acreditar de pureza, né? Do que seja pureza. Bom, o que tem de novo, o que tinha de novo agora, 2 anos atrás e agora, são as técnicas moleculares, baseadas nos SNP chips. É possível tirar uma impressão genômica de um animal com 50 mil pontos. E isso é uma informação bastante grande, bastante diferente do que se tinha há 10 anos atrás, né? É possível fazer isso individualmente, então a gente pode ter uma informação individual e não mais grupal. Eu posso dizer, esse indivíduo, ele tem ou não tem DNA advindo de uma outra raça, por exemplo, né? E aí, então, a gente tinha esse desafio. Então, nós fomos lá no rebanho do gir da Fazendas do BASA, que é um rebanho bastante eclético, até onde eu pude entender, e não é muito diferente dos outros, há uma troca muito grande de germoplasma, então, dizer que fez no BASA ou tivesse feito em outras fazendas, talvez fosse basicamente o mesmo tipo de resultado, né? Tentando identificar algum possível cruzamento com outra raça, não recente, mais antigo, enfim, alguma coisa desse tipo, para questionar essa hipótese da raça holandesa ou de alguma raça taurina. Bom, como que a gente fez esse estudo? A gente tinha disponível 1.080 animais, é um número bastante grande, havia machos e fêmeas, que são utilizados pela Fazenda do BASA no seu processo de melhoramento. E eles foram analisados com 2 chips. Por uma questão metodológica, ele já existia essa informação, nós não pudemos controlar, o de 27 mil SNPs e o de 35 mil SNPs, o 35K e o 27K. Foram analisadas as variações desses SNPs, e aí também se usou como grupos de referência, populações de referências, 6 raças. As raças puras Bos índico, né, Nelore, Brahma e Gir, que nós tínhamos um outro conjunto de dados, do que a gente chama HapMap, e 3 raças de bostauros, holandês, caracu e jersey. Poderíamos ter colocado outras, mas a gente criou a história baseada na possível cruzamento com esses animais. Eram os que a gente poderia analisar nesse momento. E pegamos 50 indivíduos por raça, que estatisticamente é um número adequado para essa análise. Então, a narrativa histórica era essa, de que havia um cruzamento com talvez vaca holandesa ou vacas crioulas, a gente pegou o caracu como exemplo, poderia se fazer com outras, e também as raças zebuínas que estavam por aí, né? Que era principalmente o Nelore, o Brahma representa um pouco de Nelore, do Brasil, Tabapuã, outras raças, né? E o que a gente usou especificamente, o teste é muito simples,
foi estimar os níveis de pureza desses indivíduos através de um método chamado admixture, que ele estima a proporção das diferentes raças nos dados do DNA de um animal, e a análise de componentes principais, ou PCA, que permite clusterizar, permite separar as raças de acordo com a sua proximidade genética, sempre usando como combustível os SNPs. Só para que a gente entenda melhor os próximos slides, eu peguei isso aqui de um artigo de pesquisa na área humana, mas olhem só, imaginem a seguinte situação. Eu tenho aqui um número de indivíduos, são 100 indivíduos, cada risco aqui, cada coluninha fina é um indivíduo, e eu quis analisar para ver como era o germoplasma deles, como que era o DNA deles com relação à composição africana, nativo-americana, índio-americano ou europeia. Isso é da Colômbia, um trabalho feito com genética humana da Colômbia. E ao fazer essa análise, isso aqui é o resultado da análise de admixture, o que eu vejo é que tem indivíduos que têm um componente europeu maior, um componente vermelho aqui é índio também, e um componente negro. E aqui você vai tendo indivíduos com diferentes composições. Isso é o que a gente vê numa população qualquer. Nesse caso, era uma população de uma região específica lá da Colômbia. Seria, entre aspas, como no nosso caso, uma raça ou coisa desse tipo. Então, nessa raça humana, não existe raça humana, mas nessa população humana, o que a gente tem são indivíduos com mais porcentagem de europeu, vai diminuindo, aqui ele alinhou por essa porcentagem, diferentes porcentagens de índios e diferentes porcentagens de negros. Isso já dá para imaginar que não deve ser muito diferente da nossa população brasileira em muitos locais, né? Uma população que vai ter uma mescla de situações. Então, o que eu queria mostrar com essa figura é que cada coluna é um indivíduo. Bom, aí nós fizemos a mesma metodologia com os 1.080 animais. Então, só para a gente entender essa figura, esse quadradão, esse retângulo vermelho, que vai daqui até aqui, vocês enxergam aqui o meu cursor, imagino, quando eu apresento? Ótimo. Então, nesse quadrado que a gente tem são 1.080 colunas. Como essas colunas são bem fininhas, a gente não as enxerga, tá? Mas o que a gente tem são 1.080 colunas aqui, 50 colunas de Nelore, 50 colunas de Guzerá, 50 colunas de um outro GIR, que estava no banco de GIR do consórcio internacional, 50 colunas de Caracu, holandês e Jersey. Então, numa primeira olhada, o que a gente já vê? A gente vê que, pela cor, e as análises elas te dão essas informações através de um diagrama colorido, facilmente a gente vê que a constituição desses animais do BASA, ela bate perfeitamente com o GIR. Cada coluninha dessas, e as 50 coluninhas são assim. Não bate com Nelore e Guzerá, muito menos com Caracu, holandês e Jersey. Só que se você for olhar no detalhe próximo aqui, nesse círculo negro, tem um ruídozinho aqui. E aí, se a gente olhar com um olho um pouco mais crítico, aqui tem 108 animais, coincidentemente deu 10%, que possuem algum nível de hibridação, que pode ser alguns níveis de hibridação que podem ser de outras raças. Então, o que nós olhamos foi esse cenário com muito, muito cuidado e tentamos ver de onde vinha essa hibridização. Então, foi esse o trabalho que a gente chama de admixture, né? E uma outra coisa que a gente fez também foi pegar todos esses indivíduos e fazer uma análise chamada PCA. E o que a gente tem aqui, quando a gente vê pela legenda, esse grupo azul é o grupo de animais GIR, ou é o 27K ou 35K, mas todos são GIR. Então, eles se apresentam dessa forma, agrupados. Os pontinhos vermelhos são os 50 GIR, que foram usados naquele consórcio internacional, eram outras amostras que também posicionam-se nessa região. Aqui, nesse grupo, a gente tem Nelore, Brahman e Guzerá. Tá? Não, nesse caso, a gente nem pôs o Brahman, não plotou, mas é Guzerá e Nelore, que estão muito próximos, porque eles têm
uma proximidade natural, geográfica, evolutiva, e bem separados estão as raças taurinas, sendo aqui a raça Jersey, a raça holandesa, e aqui a raça Caracu tentando se descolar desse grupo de raças taurinas. Mas o que a gente vê é que não há nenhum cruzamento, nenhuma aproximação entre essas duas raças. Então, nós já tínhamos uma clara ideia de que se houvesse alguma, a gente dá o nome de introgressão nessa pequena mistura, ela deve ter sido por conta de aproximação com animais zebuínos também, quando é muito difícil de precisar. Bom, então, quais foram os resultados dessas análises? Primeiro, de que todos os indivíduos GIR que a gente analisou foram considerados puros, de acordo com os padrões da raça, porque, afinal, eles tinham certificado, eles tinham registro, e também com a classificação determinada pelo governo da Índia, o que nos alegrou bastante. A Índia, ela entende, ela tem a sensibilidade para entender isso, essa tecnologia. 90%, 972 animais, tinha uma ancestralidade de GIR igual ou superior a 99%. E 10% dos animais, 108, tinham algum nível de introgressão, que a gente poderia dizer que foi alguma hibridação no passado, 5, 6, 10, 20 gerações, com níveis de pureza entre 99 e 93,2, ou seja, nessa faixa. Somente 5 animais de todos esses tinham alguma possível ascendência taurina. E ainda assim, isso era menos de 2%. A gente precisa rastrear e ver o que é isso, para ver se isso tem algum sentido. Mas nós vamos ver quem eram esses 5 animais, e não era o Sansão, não era o Jaguar, não era o modelo, não era nenhum animal, nenhuma vaca relevante, eram animais perdidos no meio do programa. Né? Então, isso também nos mostrou que não havia uma relevância, não houve pressão de seleção para fixar alguma coisa taurina que eventualmente desse essa característica de positiva que a hipótese levantava. Né? Para os animais que tinham algum nível de hibridação, todos eles, à exceção daqueles 5, os outros demais, todos pareciam ter tido com raças zebuínas, com Guzerá ou com Nelore em algum momento. Né? E o nível mais baixo de pureza, que foi 93,2, que foi para 2 animais, essa mistura também foi originada de animais zebuínos. Então, isso nos aponta que, aí ciência nunca termina, né? Você cria novas hipóteses, né? De onde vieram essas introgressões, essas misturas, de um gado zebuíno que tinha no Brasil e que foi usado na formação do GIR, ou foi num gado zebuíno já da Índia, e essas vacas já tinham esse componente, a gente só está identificando isso agora. Esses testes genômicos eles podem voltar atrás muitas gerações, então a gente realmente não consegue agora ainda concluir. Mas o que interessa é que hoje é possível, e essa era a grande demanda do base dos indianos, é ter um registro individual da introgressão racial de cada animal. Então hoje é possível fazer um laudo ou um registro onde a gente diz para cada animal quanto ele tem de composição, inclusive de que grupo racial. Né? Eu conversei com o Marcos Vinícius há alguns dias, ele também está fazendo um estudo dessa natureza, mais ampliado, inclusive com amostras de animais GIR da Índia atuais, e a gente vai ter algum resultado mais interessante complementar a esse em breve. Então, acho que esse aqui é apenas um pontapé inicial que foi muito interessante, foi uma vivência muito boa, me ajudou a entender melhor as coisas e dar mais segurança para aquilo que a gente estava falando. Né? Então, as conclusões, rapidamente, é que as técnicas de análise de DNA genômico que estão no núcleo, diferente da mitocôndria, que foi um teste anteriormente utilizado, elas são muito úteis e muito confiáveis para estimar essa pureza, porque elas são, de fato, os genes, são os alelos, as variações que ali ocorrem determinam mudanças de fenótipo. Então, se você consegue afirmar ou atestar uma grande pureza, para usar o termo mais leigo, do DNA genômico, você está inferindo que você está carregando os alelos importantes para resistência, rusticidade, capacidade, fertilidade, docilidade que o GIR carrega. Né? Isso está lá.
Também os resultados refutam a hipótese de cruzamentos genéticos com um enfoque de melhorar a raça, a gente não vê isso nos dados. E a gente vê, sim, que os criadores brasileiros tiveram realmente um cuidado muito grande na aplicação desses métodos. Hoje se comemora 40 anos da associação e nós estamos por 35 da parceria Embrapa-ABCGIL. Então, esses trabalhos e tantos outros são resultado, podem ser analisados como o que levou aos resultados que a gente observa hoje, né? Então, hoje é possível usar essas melhorias que a gente teve aqui na raça GIR brasileira em outros países, sem nenhuma preocupação de que esteja se fazendo alguma coisa negativa ou até mesmo fraudulenta, né? Isso foi muito interessante, essa visão. Então, assim, para finalizar mesmo, e a gente partir para um pequeno debate, o uso do GIR em programas locais e regionais de produção de leite pode aumentar muito a produção de leite. Você vai trazer um germoplasma que não é como o do holandês. Eu vi projetos na África com novilhas, doação de novilhas americanas, holandesas. Não funcionava. As novilhas em 1 ano, 2, quando muito, viravam churrasco. Então, foi um programa de fornecimento de carne, não um programa de produção de leite, né, de fomento ao leite. Então, a gente acredita que o uso do GIR melhorado em populações locais, através de sêmen ou mesmo embriões para ter populações puras, eventualmente, pode ser talvez a forma, ou talvez seja uma das poucas formas para resolver o problema de produção de leite em regiões tropicais ou em regiões de difícil ambiente, né? Então, eu agradeço muito aqui aos colaboradores desse estudo, os colegas lá das fazendas do Basa, o Evandro, a Ana Maria, que ajudou como consultora, o Luiz Fernando Feres, veterinário, os colegas da AgroPartners Consultoria, que é o Marco Milanese e o Adam, da Celigen, um colega dos Estados Unidos, o Ted Sonstegaard, e o Dr. Marcos Vinícius, da Embrapa, nosso amigo e colega de longa data. Então, acho que é essa a mensagem. A gente podia passar por uma discussão e fica a critério aí seu, João. Maravilha, professor. Primeiramente, parabéns, né? Parabéns pela exposição clara e parabéns pelos resultados que o senhor apresentou também de uma maneira tão didática. Para mim é novidade esse estudo, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo antes dessa live. Para quem não sabe, esse estudo está meio guardado a 7 chaves, porque ele foi submetido a uma revista científica internacional de muito prestígio, né? Que é o Journal of Science. Então, parabéns pelo trabalho, pela equipe, né? Obrigado. Gostei muito de ver. Eu fiz vários apontamentos aqui para a gente discutir e também fiz algumas anotações. Eu quero fazer alguns registros, né? O primeiro deles é que realmente, olha, pessoal, tem algumas pessoas com problema de conexão, outros estão falando que ela está ótima. Para nós aqui ela está muito boa, mas o webinar está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube da ABCGIL. Bom, o segundo registro é que nós estamos com algumas presenças ilustres aqui nos acompanhando, vários ex-presidentes da ABCGIL. Então, agradecer a companhia do Silvio Queiroz Pinheiro, do Zé Afonso Bicalho, do Zé de Castro, né? Que são ex-presidentes da ABCGIL, que estão acompanhando, né? E vários criadores, novos e antigos. Nós temos aí o Gustavo Pérez, que lembrou que a frase do avô dele, o pioneiro Sr. Rubens, né? Que de leiteiro é a solução, corroborado pelo que o senhor apresentou aí. O Luciano Ribeiro, também um criador jovem. Pedro Barbosa, o Elvis. Eu tenho algumas perguntas, mas eu quero organizar aqui, sintetizar um pouco, professor, do que eu observei aqui, e acho que a gente podia explorar um pouco disso antes de responder todas as perguntas. Tá? Okay. Aí, pessoal, vocês vão fazendo as perguntas aí, e nós vamos registrando aqui já os agradecimentos, o Tiago, o Linhares, o Elvis, o Sandro, pela apresentação. Professor, primeiro registro, assim, né? Eu, como criador, eu conheço bastante o rebanho do Evandro, do Basa, e ele é um criador recente, engraçado, né? Na diretoria atual da ABCGIL, eu sou o decano. Dos diretores todos, eu sou associado há mais tempo. Então, eu acompanhei a constituição dos rebanhos desses aí, né? E o Evandro, ele fez um rebanho muito diverso. Ele buscou todos os pioneiros, aqueles que nós iniciamos, né, nas principais famílias do GIR leiteiro, ele buscou seus animais. Então, a amostra, eu creio que está muito representativa. Talvez se você fosse em algum outro rebanho, você não tivesse tanta diversidade quanto o rebanho do Evandro, porque ele investiu muito quando ele começou e ele realmente adquiriu animais de todas as origens, né? Então,
acho que a amostra está adequada. É claro que, quando esse estudo da Embrapa, o Marcos Vinícius está cumprimentando você pela palestra, que sair, ele e o Pareto já me relataram que eles vão fazer com uma população muito maior, porque são praticamente 20 mil animais genotipados no G leiteiro. Inclusive, pessoal, daqui a praticamente 30 dias, né, dia 16 de outubro, às 17 horas, nós teremos o lançamento das avaliações genômicas. Muita gente perguntando, a gente gostaria de ter lançado hoje as avaliações genômicas, porém, devido a uma série de fatores, né, pandemia, que atrasou as análises laboratoriais, e até os insumos para laboratórios tiveram dificuldade de entrar no Brasil, porque está disputado, a greve dos Correios, que atrasou o envio das amostras, e mais recentemente, nós adquirimos, professor Fernando, a BCGil, incomodado com a Embrapa, um computador potentíssimo, né, para rodar essas avaliações genômicas e suportar que fica lá na Embrapa. Então, nós tivemos um atraso nessas avaliações, mas elas sairão no dia 16 de outubro. Elvis, eu vou entrar na sua pergunta de altas lactações, mas não é bem o tema nosso de hoje aqui, não. A segunda coisa, professor, que eu queria registrar é o seguinte, né? Eu achei esse método extremamente interessante, porque, na verdade, você, com componentes principais, você consegue agrupar, né, os grupamentos genéticos, e me surpreendeu realmente que a baixíssima infusão de sangue não GIR nesses animais amostrados, sobretudo de bós índicos. Isso é um resultado extraordinário. Todo mundo sabe que a Índia, né, ela, por questões até religiosas, tem dificuldade de manter a pureza dos seus rebanhos. Então, eu quero acreditar que os animais que têm infusão de sangue, conforme o senhor disse, Nelore, Brahma e Guzerá, o Brahma, que é uma composição entre Nelore, Gir e Guzerá mesmo, né, uma raça mista, composta, ele provavelmente tenha vindo isso aí realmente da Índia, já de antes das importações. Então, porque aqui nós temos um robusto sistema de registro genealógico, liderado pela BCZ, da qual 2 ex-presidentes da BCGil também foram diretores, né? O Zé de Castro e o Eduardo Falcão foram diretores da BCZ também. Então, fazer esse registro aqui. Né? Então, eu acredito. Achei interessante essa comparação também, professor, que o senhor fez em relação ao DNA do núcleo e o DNA da mitocôndria, porque todo mundo, antigamente, as primeiras análises de pureza foram feitas com o DNA mitocondrial, que é a herança materna. Mas se tivesse infusão de sangue via linha paterna, se fosse um touro holandês, o DNA mitocondrial permaneceria intacto, se o pai fosse europeu. E com essa análise que o senhor fez, que é a análise do DNA nuclear, que é onde está a expressão dos genes, ela é muito mais completa, muito mais robusta, muito mais confiável e prova de maneira inequívoca que não teve a infusão praticamente nenhuma de sangue externo no gelo. Então, assim, para os ouvintes, essa análise, ela realmente é um ponto de virada na nossa percepção, né? Esse percentual de mais de 90% de animais com mais que 99% de pureza racial, eu acho que foi um número extraordinário. E esse 1% é zebuíno, e é isso também interessante. 1% zebuíno. Então, eu acho, professor, que isso foi um resultado extraordinário. Fiquei feliz de o senhor ter colocado também nos bostauros o caracu, porque ele seria um representativo do rebanho taurino, que veio com as navegações, né, de Portugal, e, enfim, ele seria um taurino mais, né, da Península Ibérica. Então, poderia ter sido feita uma absorção em cima de um rebanho taurino que ficou parcialmente isolado. Então, isso também desmonta outro mito, né? Que tem gente que falava que era do holandês, mas tinha gente que falasse que era do caracu, né? Não é do mocho nacional, porque nós não temos esse caráter moço, como foi no Tabapuã. Mas eu achei que isso foi extraordinário. Mais um gol de placa dessa análise que o senhor fez, né? E, bom, agora, passando um pouco para as perguntas, eu tenho uma pergunta para o senhor, antes de responder alguns questionamentos, sobre a questão da variabilidade genética e da ancestralidade. A gente se preocupa um pouco hoje com a questão da concentração em determinadas famílias. Esse estudo que o senhor fez, o senhor chegou a fazer alguma inferência sobre a questão de homozigose e relação de concentração em determinadas famílias, porque ele pode ser subdividido, né? Uma análise assim como fez o agrupamento entre raças, a gente tem tecnologias que a gente pode agrupar entre linhagens dentro de raça, né?
por também componentes principais, por founding fathers, né, por pais fundadores. E o senhor chegou a analisar nesse sentido também ou não? Não, nós não fizemos, nós estamos fazendo esses trabalhos com esse mesmo grupo de animais, até para poder tentar estimar algum nível de endogamia, não só um nível de endogamia geral, que é um nível global, que pode ser calculado pode ser calculado simplesmente com pedigree, mas a gente pode fazer um nível de endogamia geral também calculado por SNPs. Mas a gente acabou de desenvolver um método, nosso grupo aqui, que tem o professor Yuri como o líder nessa área, um trabalho que pode fazer esse tipo de visualização de endogamia no nível regional, ou seja, você vai lá no cromossomo e sabe quais são os pedacinhos e quem veio de quem. Então, esse tipo acabou de ser publicado. Semana passada, o artigo se chama GHAP, o software, né, é livre, é público, e a gente conseguirá fazer isso. Porque eu vou te desafiar, João, numa boa, hoje a gente se conheceu há pouco tempo, mas quando a gente fala em endogamia lá do tempo do seu mestrado, e quando você faz isso usando o pedigree como informação, você fica muito amarrado num fato de que pai e a mãe 50%, a média esse dos indivíduo com numeradores outro 25%, então, só que existe uma mistura, o embaralhamento que se chama recombinação, né? Crossing over, enfim. E isso tem um poder aí muito grande. Em 3, 4 gerações, você pode ter um indivíduo que você está dizendo que ele é X, mas ele é X dividido por 10. Então, eu acredito que com a endogamia local e com essas análises, a gente vai poder, ligando isso com o fenótipo, a gente vai conseguir saber qual é a endogamia boa e qual é a endogamia ruim, para ser bem leigo aqui. Porque tem a endogamia boa e tem a endogamia ruim. Se eu tiver um gene que tem 2 cópias, azão, e ele é o bom para produzir leite, eu quero que o animal seja homozigoto, seja endogâmico, vamos chamar assim. Mas se é um defeito genético, eu quero desaparecer com isso. Então, eu acho que a genômica tem essa super capacidade de dar uma ajuda enorme nesse tipo de visão. Então, eu não fiz essas análises, eu até conversei com o seu Evandro, pedi autorização para fazer, estamos fazendo. Quem sabe a gente faz uma live daqui a algum tempo, mas espero que não seja nos 50 anos da BCG. Vamos fazer antes. Mas realmente a genômica vai nos permitir acessar informações que a gente não tinha, né, na época que eu fiz o meu mestrado. Hoje já nos permite, né? Antigamente a gente tinha vários touros, irmãos completos, que entravam em teste de progênie, e depois que saía a prova, a gente poderia, né, avaliar o tanto que eles são diferentes uns dos outros. Né? Hoje a genômica permite uma assertividade maior, né? Então já acessa. Mas na época do meu mestrado, a gente observou que aumentava a produção, né, das características produtivas até um determinado nível de endogamia. E a suposição era essa, né, em até determinado nível de endogamia, né, os genes aditivos ali superavam os genes deletérios, né, porque o gir leiteiro é uma raça com um processo seletivo muito recente, né? Sim. Então, com certeza, isso aí dá impacto. O Marcos Vinícius está nos tranquilizando que, pelos estudos da Embrapa de variabilidade, o gir é que tem a maior variabilidade entre as raças zebuínas. Sim. Então, muito obrigado, Marcos Vinícius, pela sua contribuição. Tem uma pergunta aqui do Zé Luiz, que ele fala que estima-se 3.000 cabeças foram importadas de zebu da Índia. Zé, o número que eu tenho é um pouco maior, eu acho que é praticamente 7.000 cabeças, tá? Mas não vou atestar aqui não. E que muitos tourinhos foram vendidos para tropeiros, formando um rebanho nacional. Como que explica esse resultado de pureza racial? Eu quero fazer um registro aqui, porque o Zé Luiz talvez é um dos criadores que tenha feito o melhor gir por absorção, declaradamente. Ele é um criador metódico ali na Fazenda Gramado, perto de Brasília, e ele vem fazendo a absorção do gir com touros do teste progênie, e com todas as gerações conhecidas, então ele realmente está fazendo um rebanho por absorção e conseguindo resultados muito bons, né? Mas ele ficou surpreso com o nível de pureza. O que você atribui a isso, professor, na sua hipótese? Eu confesso que eu preciso conhecer um pouco mais a história. Isso chega a ser quase uma arqueologia, né? Você tem que voltar atrás e fazer umas escavações. Mas eu posso dizer algumas coisas. Se esses animais, no meio desses animais, tivesse algum F3, por exemplo, ou F4, filho de holandesa,
a gente iria ver uma linha vermelha lá, ou uma linha azul, não lembro a cor do holandês, enorme. Porque eu não conseguiria tirar isso com algum tipo de subterfúgio. Então, isso aconteceu há mais gerações, é isso que eu posso dizer. Essa não presença do taurino aqui pode ser, eu aí vou hipotetizar, vou jogar uma hipótese, pode ser porque aquele tropeiro vendeu um touro, o sujeito usou o touro na vaca que era europeia, nasceu os bezerros, mas ele só progrediu com aqueles que eram rústicos o suficiente para aguentar o tranco. Calor, seca, comida, enfim. Não era um programa de melhoramento propriamente dito, era um programa de introgressão, eu imagino, né? Não sei que ano, seu José Luiz, que nós estamos conversando, que época é essa, mas era um Brasil do fundão aí, um Brasil profundo. Então, uma possibilidade é que houve essa, vamos chamar assim, seleção para o lado do GIR, do genoma GIR, e você conseguiu manter isso. Ah, mas é 100%? Praticamente 100%, nunca é 100%. Se a gente for olhar lá, pode ter alguma coisa que tenha ficado. Eu vi isso em Nelore, a gente fez um trabalho com Nelore e descobriu num rebanho de 3 mil animais atuais que eles tinham marcas de seleção que foram fixadas, 80% da população tinham aquelas marcas. Provavelmente eram marcas de sobrevivência. Não houvesse aquela marca, esse animal saía fora do contexto produtivo e ele nunca ia chegar a um animal de rebanho, vamos chamar, puro hoje. Então, eu não tenho uma resposta melhor. Não sei se os colegas aí do debate podem ajudar, mas eu acredito, eu apostaria que houve uma fixação do genoma GIR. Zebuino. Professor, é uma hipótese plausível, né? Mas eu acho que também é uma hipótese plausível é que realmente esses animais que sobressaíram, eles realmente têm a sua origem indiana também. Porque um estudo que foi começado pelo Ivan Ledick, junto com o André, na época que ele estava chegando na BCGIL, conseguiu traçar nas fazendas pioneiras do GIR leiteiro, todos os ancestrais GIR. Então, basicamente, se conhece, né, são em torno de 8, 10 animais importados que fizeram, né, a origem desses animais. Então, até o Ivan... Ele está falando isso, ele falou exatamente isso. Ele está fazendo isso, mas eu já sabia que isso aí. Então, ele consegue traçar isso com clareza. É uma boa hipótese. Ele consegue traçar isso com clareza. O Rodrigo, depois eu respondo a sua mensagem. Nós estamos com o Rodrigo Denipote aqui, ele é neto do José Coelho Vitor, que é o esteio da pecuária brasileira, né, a fazenda São José do Cancã, melhor criador de produtor de leiteiro, e um grande produtor de leite na fazenda Santa Luzia. Ele queria saber se tinha gráfico desses estudos, né, para touros, se isso está público, individualizado pelos venearcas da raça, se tem previsão de disponibilizar. Eu não tenho acesso a genótipos. Se eu tivesse, eu poderia fazer. Se eu tiver olhado a informação... Talvez adiante a gente pode pensar nisso, né, com a BCGIL, se for realmente uma demanda do mercado internacional. Nós estamos recebendo muitos elogios aqui, viu, professor? Mas fico muito feliz. Tem uma crítica aqui do Elvis a respeito das superlactações, né? O Elvis, eu acho que é o seguinte, né? Esse é um tema polêmico, não é o foco desse seminário, mas eu não vou deixar de te responder, não, porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que cada criador tem o seu programa de seleção e seu sistema de seleção. Eu, particularmente, na minha propriedade, eu procuro fazer um manejo mais natural, mas tem gente que faz a seleção com base no desafio, né? O importante é que o comprador do material genético saiba... Oi, desculpe. Desculpa. Eu não vi a sua resposta, não sei se foi a sua ou a minha conexão que caiu. Não. Eu estava comentando o que o senhor José Luiz Costa falou, que ele ficou decepcionado. Puxa vida, um pouquinho do holandês podia ajudar o GIR leiteiro. Eu também acho, mas eu acho que tem um problema que, comercialmente, os indianos não querem isso, não estão preparados para isso. Se a gente mostrasse, e não que nós tenhamos feito isso com algum tipo de interesse, mas se aparecesse, nós iríamos mostrar, se tivesse pedaços de holandês, eles iriam questionar a pureza desses animais. Mas eu acho que quando a gente souber quais são os pedaços bons do holandês, a gente vai poder explorar isso no Girolando, né? Ou até mesmo na edição gênica, que é uma nova tecnologia que está chegando aí, que vai bater na nossa porta logo, logo. E eu estava falando sobre os níveis de manejo, Fernando, que o Elvis perguntou, né? E eu falei que cada produtor, selecionador, faz uma seleção. O importante é que o comprador do material genético procure comprar um material genético que desempenhe no seu nível de manejo, né? Sim.
Então, nós estamos com uma expectativa, a Embrapa Gado de Leite, nós estamos fazendo um planejamento dos próximos 35 anos do programa de melhoramento, e a gente vai vir com coisa muito legal aí. A gente está pensando em uma publicação de sumário com normas de reação, então PTAs conforme nível de manejo. Então, a pessoa que tem um manejo mais rústico possa ter uma PTA de um touro para aquele nível de manejo, e aí vão evidenciar os animais selecionados, por exemplo, em manejo mais rústico, e aqueles em manejo mais intensivo vão ter uma PTA maior para manejos intensivos. Isso é uma expectativa nossa. Outra coisa que nós estamos trabalhando é exatamente nessa questão do cruzamento. A gente tem uma expectativa muito grande, né, que a multirracial com a genômica nos permita estimar PTAs por GIR puro, né, quando você quer fazer GIR com GIR e ter uma PTA para GIR puro, e com um acordo que a BCGIL firmou com a Girolando, né, de compartilhamento recíproco de dados fenotípicos e genotípicos, a gente imagina que a gente vai poder ter uma PTA também para cruzamento. Então, você que é um tirador de leite do Girolando e queira um touro que tem uma capacidade combinatória específica boa para o cruzamento com o holandês, a gente pode estimar algumas PTAs, porque nós, no conhecimento comum, no senso comum, sabemos que tem touros GIR que desempenham melhor no cruzamento com o puro, e tem touros que desempenham melhor no cruzamento. Tem touros que, às vezes, nem tem um PTA tão alto no sumário nosso, porque mas na prática do cruzamento, a gente sabe que ele é extraordinário. Então, isso pode aparecer daqui a uns próximos anos, nós estamos trabalhando nisso. O Rafael Visional, um menino que estuda genética e melhoramento, ele está perguntando para nós, Fernando, sobre o impacto da emissão de um certificado de origem via informação genômica no serviço de registro genealógico atualizado atualmente. Eu não vou deixar você responder isso não, porque isso é uma roubada, Fernando. Então é o seguinte, como diretor da BCZ também, a BCZ a gente não tratou disso não, Rafael. Essa informação que o Fernando está nos trazendo hoje, para mim, ela é inédita, e é por isso que ela está aqui nesse evento comemorativo dos 40 anos, né? Mas a BCZ tem, só na raça Nelore, mais de 80 mil animais genotipados, então pode ser que isso venha acontecer no futuro, né? A gente precisa de tempo para digerir essa informação e entender como é que vai caminhar o serviço de registro genealógico. Fernanda, aqui tem uma pergunta do Rafael Bastos, essa eu vou passar para o senhor. Rafael também tem doutorado em genética, é o diretor do Instituto Federal de Bambuí, um amigo querido aqui. Diante do contexto apresentado e considerando que o citado GIR, maior variabilidade dentro dos zebuínos, a pureza do nosso gado zebu, podemos afirmar a frase de importar GIR da Índia será usado para aumentar a variabilidade no rebanho brasileiro, deve ser usado com certa ponderação, é isso mesmo? Eu tenho uma visão um pouco heterodoxa dessa história de variabilidade. Você pegar a raça holandesa, ela tem como população fundadora, estudado pela genômica, 120 indivíduos, ou seja, toda a raça holandesa do mundo origina de 120 indivíduos. Se eu não estou errado, no GIR esse número é 480 e pouco. Isso é um cálculo que se faz, baseado, inclusive, hoje em dados genômicos. Então, buscar variabilidade por buscar variabilidade não me parece algo muito bom. Essa é uma coisa. Mas existem interesses econômicos, existem interesses mercadológicos, enfim, isso não posso discutir, não tenho a mínima condição. Mas tem outra coisa, a Índia está vindo buscar esse material aqui para ganhar em melhoramento. Então, nós irmos buscar um material na Índia, nós corremos o risco de perder em melhoramento. Então, esse detalhe é importante. Claro que pode haver animais que eu costumo chamar de mosca branca, que é aquele indivíduo totalmente diferente, esse talvez valesse ser pintado. Mas eu realmente não conheço a fundo, eu não vi os resultados desse processo para a produção de leite no GIR no Brasil. Eu vi alguma coisa no Nelore, tem tido esse movimento, mas tem que chegar aqui e começar a fazer seleção, continuar fazendo seleção. Como experimentação ou como uma abertura é interessante, mas eu não sei, o Marcos pode ajudar, mas eu não sei se isso é algo do vida ou morte, que o Brasil está com o GIR na goela e está precisando disso. Eu acho que tecnicamente não. A gente tem condição, né, Fernando, já com os animais que já foram importados, né, com a avaliação genômica, o Marcos, ele não fala para nós, mas ele já sabe se esse material foi importado, como é que está a expectativa de PTA para leite, pelo menos, né? Uhum. A gente precisa muito avançar na avaliação genômica, né? Eu falei do PNMGL para os próximos 35 anos, urge a gente incluir outras características de saúde, de reprodução e de conformação e manejo de sólidos no nosso avaliação genômica. E a gente não fez ainda por falta de dado fenotípico. E o Zé de Castro, né, ex-presidente da BCGIL,
importante criador aqui, ele chama atenção para isso, né, da preocupação dele das ferramentas clássicas estarem embaixo, ou seja, né, a mensuração de leite no balde, o controle leiteiro não seletivo. Eu gostaria de comentar também. Tratamento preferencial, e além do fato, né, dessas lactações produzidas de maneira artificial. Isso pode, no longo prazo, gerar perda de rusticidade e, consequentemente, produtividade. Então, a preocupação do Eric, eu acho que é Elvis, né, ela é pertinente. E é pertinente, em nenhum momento eu não disse que não seja pertinente. Eu concordo que é pertinente, né, e acho que vamos dar oportunidade ao professor Fernando falar aqui o que ele pensa a respeito disso. Eu acho que vai na tua linha. Cada macaco no seu galho, né? O que não dá é para vender gato por lebre, usando umas analogias veterinárias aqui. Tem sistema para tudo, né? Você não adianta fazer uma vaca F1 girolanda que produz 27 quilos se não tiver comida para ela, né? Você não adianta ter um gir super produtivo se você não vai dar as condições. Qual o papel do gir? Aí eu não sei também se é um território um pouco polêmico, né? Mas qual o papel do gir? É ser a raça produtora de leite ou é ser a raça que dá uma genética para cruzar com uma outra, tipo holandês ou Jersey, e fazer um F1 que tem aquele estouro de heterose, e você pode usar isso num programa, vamos dizer assim, mais bem desenhado, mais organizadinho, onde você tem mais uniformidade dos animais. Vixe, pergunta difícil. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu puder responder para nós aqui, está todo mundo querendo saber. Exatamente. Eu acho que o GIR tem que estar ligado ao girolando de alguma forma. E tem uma outra pergunta, né? E o girolando PS? É o objetivo final ou não? Ter uma raça composta, fixada, uniforme, que reúne tudo isso. Acho que o GIR de hoje ainda está borbulhando. O holandês está ok, mas o GIR está borbulhando para você fazer um girolando na forma como está sendo feito. Acho que vai ser ainda muito lento. Então, assim, tem vários caminhos. Eu acho que eu penso que o Marcos falou aqui que tem que medir e tal. Eu também concordo, tem que medir. As ferramentas clássicas têm um valor enorme. A genômica não resolve má gestão, não resolve má alimentação, mau manejo, nada disso. A genômica ela vai ajudar você a saber que você está indo na linha certa para a característica que você está usando. Então, eu acho que assim, essa história do animal, a pergunta do Eric sobre dar o boost nos animais, eu também não sou especialista em produção de leite, mas tem sistema que vai permitir isso, ele quer isso, é um sistema altamente industrializado, que ele tem comida à vontade, de altíssima qualidade. Então, eu acho que a gente tem que... Isso não pode ser feito para chantagear, né? Isso tem que ser feito abertamente, né? E tem sistema que não aceita hormônio de forma alguma por conta de coisas de bem-estar animal e pressão do mercado consumidor. Já é uma questão mercadológica, mercadológica, não é uma questão técnica. Só para registrar, né, assim, eu acho, né, eu já tenho dito isso há algum tempo, que hoje, com mais de 20 mil animais genotipados, o que urge no giro leiteiro é o fenótipo. Continuar fenotipando, fazer o controle leiteiro. O Marcos Diniz está reforçando isso aqui. Eu, como diretor técnico, faço questão de falar. Fazer o controle leiteiro, amplo, não seletivo, de todos os animais. Mais rebanhos em controle leiteiro oficial. O número do Brasil de rebanhos em controle leiteiro é mínimo, é vergonhoso até. Eu acho que, como um país desse tamanho, a gente tinha que ter mais preocupação com isso. Às vezes, quando a gente manda um relatório da prova de um touro do teste de progênio para fora do Brasil, conforme hoje nós despachamos algumas de uma central que pediu, quando a gente estressa lá, que aparece o número de filhas que provaram aquele touro, puras e cruzadas, é muito pouco. Então, assim, a gente tem um desafio enorme de trazer mais rebanhos para serem aferidos, né? Esse é o grande desafio. E um momento onde é que políticas macroeconômicas afetam muito, né? Cada 19 minutos um produtor abandona a produção de leite no Brasil. Aquele pequeno produtor e médio, que foi o sustentáculo do nosso programa de melhoramento, ele está sendo engolido pelo mercado, indo para o gado de corte. Muitas das atividades leiteiras estão em rebanhos extremamente em condições europeizadas, americanizadas. Então, assim, nós temos um desafio enorme. Então, quanto mais rebanhos puderem nos ajudar nesse projeto de fenotipar, é importante. Tem uma pergunta feita e refeita aqui pelo Neto, João Neto,
sobre lábio leporino, incidência com endogamia. Uma das coisas que a gente sempre pede, né, que a Embrapa nos pede, é quando aparecer um animal com alguma doença genética, um lábio leporino, por gentileza, não sacrifique o animal sem mandar a amostra dele para a Embrapa Gado de Leite, para a BCGIL, porque a gente está querendo realmente identificar aonde está essa mutação. Esse ano, professor Fernando, eu completo 20 anos de criação de gir leiteiro, né? É pouco perto dos pioneiros que estão aí, que têm 60, 80 anos. Mas nesses 20 anos eu tive um único animal com lábio leporino. E ele não era endogâmico, João Neto. Mas a endogamia, sim, pode fazer evidenciar animais com doenças genéticas. O que a gente precisa ajudar é mapear onde estão essas doenças genéticas. Então, a ocorrência de animais com essas doenças genéticas, vamos tentar coletar material e encaminhar para a BCGIL para submeter para a Embrapa para tentar fazer esse banco de dados de animais com doenças genéticas, ok? Essa é a recomendação. É isso, professor Fernando? A gente está fazendo isso em outras raças, eu trabalho com o Cenepol e com o Wagyu, e com as duas raças a gente tem um programa de coleta dessa amostra, fotografar o animal e mandar isso para a genotipagem. Não precisa de muitos animais para a gente descobrir se isso for genético mesmo. Então, precisa realmente ficar atento a isso. José Luiz, eu também acredito no GIR como alternativa de produção de leite a pasto, sistemas de baixo uso de insumo, com bem-estar animal, com baixo consumo de grãos. Eu estou com você nessa aí, entendeu? Mas a gente não pode negar também o grande apelo comercial para fazer o cruzamento com o holandês, é o que tem sustentado muito das propriedades nos momentos difíceis de liquidez, né? Então, vamos adiante. Tem uma pergunta do Rubens aí, excelente, professor. Parabenizando a diretoria da BCGIL e o senhor pela palestra, mas perguntando dos touros novos, né? Da dificuldade de usar touro novo. Quando não deixa de usar touro novo, atrasa o melhoramento genético, essa aí vai nos livros clássicos da genética, né, professor? Vamos lá. Mas isso também, só para amenizar, não acontece só no gir leiteiro, né? Acontece nas outras raças. Mesmo no Nelore, tem gente inseminando com Carvad. Isso acontece ainda, enfim. Todo o processo, o melhoramento genético por si, ele preconiza ou ele pressupõe que você usa os touros novos são melhores que os mais velhos, né? Os reprodutores novos. Então, esse processo tem que ser constante. Agora, como usar um touro novo se ele não tem teste de progênie, que é um problema na raça leiteira? A teste de progênie de um animal leva 7, 8 anos, uma logística incrível de distribuição de sêmen e tal, para só dali 7, 8 anos você saber se aquele touro era o bom ou não. Foi por isso que inventaram a seleção genômica lá no holandês e no Jersey. Quem pagou a seleção genômica, o grande forte da pesquisa, foram as empresas de inseminação artificial, porque elas tinham que morrer com um custo enorme de manter touros vivos, já com sêmen doado e coletado, até que eles fossem provados. Então, isso levava muito tempo. Com a genômica, hoje, todo mundo sabe, troca o touro a cada 3, 4 meses, tem uma nova bateria de touros. Esse foi um aspecto. E o outro, as centrais de inseminação artificial passaram a ser donas dos maiores e melhores rebanhos dessas raças nos Estados Unidos e no Canadá. Saiu da mão dos criadores a genética e foi para a mão das empresas. Não tem almoço grátis, como fala a piada aquela americana, né? Bom, aqui a história é a seguinte, por que então não tem uma genômica dos touros? Eu acho que tem, eu não posso falar em nome da Embrapa, mas eu vejo pelo lado aí de alguns criadores com quem eu converso, há toda uma precaução de não sair com um dado genômico direto, porque isso também faria a mesma coisa que o pessoal comentou de não mais medir controle leiteiro e tal, e isso seria ruim. E outra também, né? Essas acurácias têm que estar bem fortes para o pessoal começar a usar. Então, acho que isso vai ter que ser uma discussão com a Embrapa e com os criadores para entender direito qual é o problema, tomar uma atitude e fazer isso acontecer. Então, a Embrapa estudando, analisando... Esse realmente é o nosso maior dilema. Eu posso te falar o seguinte, né? Como diretor técnico da BCGIL, a gente vive entre a cruz e a espada. Se por um lado as pessoas querem saber o PTA genômico, né, o PTA para leite dos touros jovens, o quanto antes, para poder utilizar mais maciçamente, com um nível de assertividade maior, por outro lado, a gente sabe que se a gente fizer isso nesse momento, a gente desmonta essa estrutura que foi concebida para coletar os dados fenotípicos.
Então, a gente tem que fazer isso com muita prudência e muita calma, embora exista pressão, talvez procurar um meio termo, né? Liberar o PTA dos touros a partir do momento que o sêmen já tiver sido distribuído e utilizado, que tenha sido inseminado, as prenhezes, que tenha se garantido que haverão prenhezes, né? Então, talvez seja um meio termo, dar um delay, né? Consegue a informação do PTA genômico e espera até que o material genético desse touro tenha sido efetivamente utilizado para poder ter uma avaliação. E a coisa mais básica, né? A gente, no Brasil, costuma construir as casas do telhado para a fundação, né? O nosso PTA genômico, ele é um esforço extraordinário de pesquisa e trabalho científico da Embrapa, mas a gente ainda precisa, né, entender melhor como aprimorar a avaliação genômica, né? Incluir outras informações para poder também ter uma acurácia maior e entender melhor algumas outras fontes de variação. Talvez a nossa avaliação genômica hoje ainda não esteja removendo da maneira perfeita, né? A gente ainda tem um trabalho científico de aprimorar a nossa avaliação genômica. E eu, particularmente, acho que ainda a gente tem um componente de informações ali de não retiradas do PTA genômico devido a algumas coisas de manejo não informados no controle leiteiro bem feito. Então, mas isso é uma discussão profunda. O Rodrigo está perguntando aqui sobre a questão de sólidos. Assim, nós já estamos chegando para o final da live, só informar para vocês que esse ano passado nós captamos uma emenda parlamentar de R$100 mil e deverá ter para os próximos 3 anos, fazendo R$400 mil do deputado Emidinho Madeira, um deputado mineiro, e uma parte dos recursos dessa emenda parlamentar nós compramos em avaliações de qualidade do leite, de laboratório do leite, da Embrapa Gado de Leite, para tentar aumentar realmente, Rodrigo, a coleta e os dados de proteína e gordura, né? Eu, particularmente, sinto falta disso, né, de mais dados nisso aí, assim como também os dados fenotípicos, né, de conformação e manejo. Então, está no nosso radar, não é trivial, né, fazer isso num programa de melhoramento. Professor, as perguntas não param, né, elas vão continuar aqui até a noite toda, o papo é extraordinário, mas nós estamos aqui com 1 hora e praticamente 20 minutos de live, a gente tinha combinado com o senhor 1 hora, não tem problema. O papo rendeu. Eu queria só responder uma perguntinha do Fabiano aqui, que diz respeito a algo que eu possa falar, né? Ele vai lá. Direto e falou assim, existe ou foi detectada uma correlação entre uma menor expressão racial e menor pureza racial, né? Eu acho que assim os dados que a gente tem não permitem a gente dizer isso. Os animais eram todos animais selecionados, não tinha animal ruim, então a gente não conseguiu ver nenhuma associação, né? Então eu não imagino que nesse nível a gente consiga detectar nada para ter algum tipo de marca. Por isso que eu acho que quem fez aquela pergunta de ter um laudo sobre ancestralidade, eu acho que é muito pouco informativo, até desnecessário numa raça como a Gir, ou mesmo como a Nelore. Talvez isso fosse útil no Brahma, de alguma forma, porque o Brahma é um pouco mais composto. Eu quis entender a expressão racial aí, professor, com aspecto de tipo mesmo, de pista de julgamento, né? E a gente não fez essa correlação, não tem como fazer, né? A gente tem animais... Mas não aponta para isso, não. Não aponta para isso, não, né? O Sérgio está perguntando se pode fazer GTPA de touros para uso particular, né? O Sérgio, de touros, infelizmente, não. Os touros que a gente estimula o criador a fazer análise genômica, sobretudo touros jovens, no máximo possível, que sejam candidatos ao pré-teste e teste progênie. E mesmo assim, a gente não divulga esse número absoluto. Divulga os STAs dentro do grupo, para a pessoa ter uma base de comparação e inscrever no teste aqueles melhores. É o dilema que nós falamos de antecipar a divulgação dos GTPAs de touro. A gente, em defesa do programa de melhoramento, em defesa do teste progênie, a gente não tem segurança de soltar o resultado dos touros jovens, com medo de prejudicar o teste progênie, que passou por problemas dificílimos, professor Fernando, né? Nesses anos sob intervenção judicial, muitos touros do teste progênie não tiveram em seu sêmen
adequadamente distribuído, não tinha recurso para fazer um acompanhamento adequado das progenes, né? Eu, particularmente, professor, eu tenho 7 touros provados no teste progênio da minha criação. Nenhum deles tem a PTA de características linear e tipo, né? Não foram aferidas as filhas dele. Isso, para mim, é uma frustração enorme. Eu sei a PTA de leite, mas eu não sei se ele é melhorador de úbaro, de pernas e pés. Então, assim, é um problema do nosso programa de melhoramento que não é de hoje e que a gente está procurando endereçar e tratar nessa diretoria, né? Para que a próxima diretoria tenha mais êxito ainda que a nossa. Professor, considerações finais? O senhor poderia fazer aí uma... Poderia sim, eu estava pensando enquanto você falava e tentando fazer uma síntese das tantas observações. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme, eu só conheci pessoas boas aqui no GIR Leiteiro, também muitas das que você mencionou no início, também poder trabalhar do lado do Marcos Vinícius, que foi meu colega de faculdade, ele fez zootecnia veterinária na mesma época, na USP. Tudo isso é muito, muito bom, e eu acho que a genômica só está começando, isso é um iceberg, e é a ponta dele que está aqui hoje, então isso é muito, eu me sinto muito feliz. Só queria dizer também que com essa minha vivência de 2 anos lidando com os indianos, a gente acredita, o seu Evandro também compartilha disso, ele sempre fala isso, que essa é uma primeira exportação, uma segunda exportação, vai ser uma porta de entrada para muita genética. A gente pode ser os Estados Unidos, Canadá, da Índia, Paquistão, Bangladesh. Nós estamos falando de 2 bilhões de pessoas lá, né? Nós estamos falando de rebanhos onde o leite, a pecuária de leite feita no fundo do quintal é o que garante a sustentação dessa gente. Então, é importantíssimo que a associação, junto com a Embrapa, tenha um papel de prover essas informações muito seguras para que, quando se vá vender lá fora, a gente possa atender às demandas. Porque a pessoa que vem comprar giro hoje no Brasil está com a cabeça de quem vai comprar holandês, Estados Unidos, no Canadá. Então, se a gente puder ter uma visão estratégica para os próximos anos de colocar isso no pipeline da associação e da Embrapa, seria muito, muito bom. A gente teria um mercado realmente incrível. Se a gente não fizer, outras empresas estrangeiras vão tomar e os próprios criadores vão perder. Não quero ser o arauto aqui da desgraça, mas há uma chance deles perderem espaço para gente mais organizada que faça isso. Professor, muito obrigado pelas suas considerações. Eu penso isso também, né? A gente, com esse mercado indiano, se ele realmente se abrir para adquirir essas 250 mil doses que estão no edital, isso é praticamente 50% do mercado anual de sêmen do giro leiteiro, que já teve fases, já deve ser mais de 800 mil doses, e esses processos da dinâmica da pecuária leiteira no Brasil tem diminuído, conforme a gente disse, o número de produtores de leite, médios e pequenos, tem tido muita utilização de rebanho de touros de raça de corte em vacas de leite, e tem tido um caminhamento para a taurinização naqueles sistemas mais extensivos de compost e freestall. Sim. Mas, de todo modo, a gente aqui da BCG, do giro leiteiro, a gente acredita muito na produção de leite a pasto, sustentável, com o nosso material genético giro leiteiro, e a gente acha que a gente pode realmente cuidar desse material, conforme já foi provado por todos esses pioneiros, pela pureza que o senhor apresentou, para atender o mundo tropical de uma maneira geral. A gente usa e a gente espera que nesse evento aí agora dos 40 anos da BCG, que começa hoje, mas se estende até novembro, a gente está pensando em estruturar uma proposta que vai balançar o mundo sobre o giro leiteiro. A gente tem uma ideia, o nosso presidente Evandro, juntamente com a Maria Tereza, diretora de marketing, o vice-presidente Paulo Barreira e toda a equipe da BCG, a gente tem uma série de eventos comemorativos daqui até o final do ano, né? Estamos tendo a divulgação nas redes sociais de vídeos, né, de ex-presidentes, sobre um pouco da história do giro leiteiro, sobre animais importantes na história do giro leiteiro, né? O Rodrigo está perguntando sobre próximas lives. A gente está querendo, né, a nossa empresa de comunicação Aberrante, contratada para fazer essa etapa, deve fazer uma live dos nossos técnicos da BCG, do Faustão, do Gustavo, do André, com outros criadores e conselheiros. A gente tem isso aí, a Maria Tereza está cuidando com muito carinho. Devemos ter mais um momento comemorativo, que é a venda das bezerras que estão nascendo na Embrapa Gado de Leite, da parceria nossa com a Embrapa, e a doação que os vários associados da BCG deram de material genético. Então, essas bezerras estão nascendo, estão sendo genotipadas e vão estar disponíveis para o mercado em nome da BCG. Elas estão nascendo num quarentenário, elas poderão até ser exportadas
com o nome da BC-Gil, enfim, nós temos uma série de eventos comemorativos, porque a gente ama essa raça, a gente ama o Gil Leiteiro, e a gente tem convicção que a gente está no caminho certo. Eu queria, mais uma vez, então, em nome dessa diretoria da BC-Gil Forte, agradecer muito a você, professor Fernando, pela exposição de hoje. Encantado com esse trabalho, encantado mesmo. Agradecer sobremaneira a todos que nos acompanharam aqui, criadores, técnicos, apaixonados pelo Gil Leiteiro, né? Agradecer muito aos pioneiros, os criadores que começaram esse trabalho de seleção, que é trabalhosa, porque tirar leite dá trabalho, é de sol a sol, não tem dia, não tem feriado. Aferir é mais difícil ainda, perseverar é mais difícil ainda. Às vezes, outras atividades são muito mais simples, mas isso aí teve um trabalho árduo desses pioneiros. Agradecer a Embrapa Gado de Leite, essa parceira, todos os técnicos acompanhando a gente aqui no chat, nos ajudando a responder, Paneto, Marcos Vinícius, Marco Antônio Machado, e o chefe aí, o Paulo Martins, o meu padrinho, Rui Werneck, agradecer a cada um de vocês. Agradecer aos funcionários, servidores da BC-Gil, que carregam essa entidade com muito amor, com muita dedicação. Então, esse eu já nominei aí, André, Faustão, Gustavo, Patrícia, o Jean, o Zé, todos que estão acompanhando. E dizer a todos que é só o começo das comemorações dos 40 anos da BC-Gil. Então, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Em breve, esse conteúdo estará disponível no YouTube da BC-Gil. Nós vamos informar maciçamente nas redes sociais. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, muito obrigado, João. Prazer. Uma boa noite a todos os amigos. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.